Olá, amigas, amigos, sejam bem-vindos à nossa conversa de toda terça-feira. E hoje o nosso tema é bastante atual, bastante preocupante das famílias, das pessoas, da sociedade. Nós vamos falar sobre dependência química. O nosso tema dessa noite é esse. Sejam bem-vindos as pessoas que estão entrando. Acompanhe a gente até o final. O nosso objetivo hoje é poder trazer para você que está nos acompanhando normalmente nessa terça-feira as informações sobre como lidar com a dependência química, como reencontrar um caminho no psiquismo humano depois de uma dependência. Então sejam bem-vindos todos vocês, enquanto nós aguardamos 2 minutinhos para as pessoas poderem chegar, que estão sendo avisadas. Boa noite, Vera Gonçalves, Margarida Ribeiro, Rosineide Nunes, boa noite, Ana Lúcia A, Beatriz Veiga, Silvia Aparecida, boa noite aí, Marisa Araújo, Maria Bernadette Carvalho, boa noite, Berna, ACTD Castro, boa noite, Cida Germano, Gemarano, boa noite, Regina Ineri, Vânia Assunção Madeira, Lucas DOS 006, Cami 1439. Boa noite todo mundo que está chegando. Hoje a nossa conversa é sobre dependência química. E aí nós vamos estar trazendo inúmeras informações que nós achamos importante compartilhar dentro da perspectiva do que nós acreditamos que seja um trabalho em dependência química. São caminhos de reconstrução do psiquismo bastante difíceis de serem enfrentados. Queremos dizer para vocês que esse trabalho, é um trabalho que foi apresentado há muitos anos atrás pela primeira vez. Eu ainda era diretor técnico do Hospital Espírita André Luiz, a convite do Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe. E nós vamos passar algumas colocações importantes, conceitos, o que a gente vê do tratamento, o que é preciso ser realizado nesse tratamento com todos vocês. Então vamos lá, sem mais delonga. Só gostaríamos de lembrar 2 coisas. Se você tem alguém que tem problemas de dependência e que quer que ele saiba, manda um aviãozinho, avisa que nós estamos ao vivo e avisa que essa palestra não fica gravada no Instagram. Então é interessante que as pessoas possam escutá-la. Boa noite, Lúcia Breda. Boa noite, Velu Taveiro. Boa noite, querida Velu. Yuri Moreira. Boa noite. Vamos lá. Estamos aí. Cami, saudoso Peralva de Sergipe. Isso mesmo, né? Professor Martins Peralva, uma das maiores inteligências que eu conheci dentro do movimento espírita no Brasil. O que é dependência? Primeira coisa, depois eu não vou falar de dependência química, mas vamos começar
que as dependências se estenderam, né? E hoje nós temos vários elementos. A gente fala de dependência quando existe um impulso que leva a pessoa a usar uma droga química, né? Ou outras substâncias, como a compulsão alimentar, que é um tipo de dependência, ou situações, trabalho, exercícios físicos, ou relações, né? Dependência emocional, educacional, ou atitudes morais, né? Maledicência, roubo patológico. E hoje nós temos as dependências que se tornaram um grande desafio, tanto terapêutico quanto de enfrentamento educacional, social, que são as dependências tecnológicas. Isso acontece, então, de forma contínua, sempre, ou periódica, frequentemente, para obter prazer ou para fugir do seu desprazer. Isso é a dependência. Quando a gente fala, né, que uma dependência pode ser contínua ou ela pode ser periódica, é importante a gente refletir que os problemas, né, dos abusos de substâncias ou de qualquer dessas situações, eles não precisam ser diários. Mas quando eles acontecem, eles são intensos, naquele momento incontroláveis, e eles são tóxicos, eles causam problemas para essas pessoas. Então tem muita gente que ainda não chegou a um nível de dependência diária de determinadas substâncias, mas que não consegue ficar sem essas substâncias na sua caminhada. Mas o que a gente poderia dizer que é uma dependência química? A dependência química é um padrão de uso disfuncional de uma substância, e isso resulta em um desconforto e um comprometimento clinicamente significativo. Alguém poderia dizer, resulta num desconforto, mas as pessoas, quando usam a droga, elas não sentem prazer? Sim. Né? O que nós estamos dizendo é que a partir desse prazer imediato e de curto espaço de tempo, né, da sua presença, a pessoa apresenta um desconforto. E conforme a substância, ela é usada repetidamente para tentar evitar esse desconforto, ou para evitar o próprio desconforto da ansiedade, da angústia, da depressão que a pessoa está apresentando. Nós temos diversas substâncias químicas e nós não vamos falar de nenhuma especificamente. Nós vamos falar das dependências de uma forma geral. Porque, na verdade, a gente muda os objetos das dependências, sejam, né, as drogas, as substâncias, as situações, as várias condições, o uso de telas, a pornografia pela rede, né, as redes sociais, tudo isso está presente e o processo é semelhante. Então, nós vamos então passar a pensar quais são as características emocionais das dependências, sejam qual for.
Nós estamos aqui falando da química, nós vamos falar da nossa experiência, do meu trabalho dentro do Hospital Espírita André Luiz, do meu trabalho dentro do meu consultório, e lembrando, né, que eu não sou um profissional que só trabalho com dependência, embora tenha trabalhado com a dependência química, principalmente dentro do hospital, por muito mais de 30 anos, né? E isso é importante a gente ver. Quais são essas características? Primeiro, imaturidade. As pessoas dependentes, elas têm na vida delas um processo de imaturidade. Essa imaturidade emocional, ela é acompanhada de insegurança, ela é acompanhada de posturas que muitas vezes não são condizentes com a idade cronológica dessas pessoas. E essa imaturidade, né, essa fragilidade emocional, ela leva o indivíduo a ter atitudes que chegam à dependência. Uma delas é uma curiosidade aguçada. Muitas pessoas adentram o campo do uso das substâncias químicas por curiosidade, para saber o efeito, se aquilo é bom, se aquilo é o que as pessoas dizem, se aquilo é ruim, como disseram para ele muitas vezes. Ele vai na curiosidade. E às vezes essa curiosidade ela é acompanhada, quando do uso da substância, de um efeito muito bom, e ele passa a se interessar, a buscar isso. Muitos dependentes, que a dependência hoje começa cada vez mais cedo, nós temos aí pessoas que começam a utilizar o álcool com uma maior frequência, às vezes ainda na pré-adolescência, conforme o grupo, a comunidade com que ele convive, né? O encontro com as drogas, em especial com a maconha, que é uma droga mais popular num primeiro momento, ou com a loló, com algumas dessas substâncias que são usadas nas festas. Não estou dizendo aqui dos entorpecentes mais sérios. Esse indivíduo, né, ele vai, às vezes, entrar nisso por uma insegurança. O grupo dele usa, o grupo dele cobra esse uso, o namorado cobra, a namorada cobra, a menina que ele está ficando está cobrando isso, e ele, com medo da reação das pessoas, ele tem esse contato real com essa droga. Uma outra característica emocional é a deturpação do conceito de felicidade. Nesse sentido, né, a nossa cultura e a grande propaganda vendendo felicidade como uma coisa muito mais materializada, riqueza,
felicidade, ter vários companheiros, ter uma vida sexual libertina, todo esse contexto dessa coisa, poder ficar milionário muito rápido. Esse conceito deturpado de felicidade adentra a vida do jovem muito cedo. Muito cedo. Às vezes, das próprias crianças na escola, que felicidade é ter uma mochila de tal marca ou de tal personagem, que felicidade é ter um celular, felicidade é ter tal tipo de tênis, de camisa. Tudo isso que deturpa o conceito de felicidade e que a criatura vai buscando essas coisas, não encontra, muitas vezes ele acredita, ele coloca na possibilidade do efeito de uma droga o encontro com a felicidade. E essa deturpação do conceito, ela não vem sem o envolvimento da própria família. Muitas vezes esse conceito parte já deturpado do processo desculpem, tivemos aí uma interferência. Então, nesse contexto, né, a deturpação começa dentro de casa. Nós temos que entender essa situação. O próprio contato com as drogas, né, com as substâncias químicas que causam dependência, eles começam na vida das pessoas dentro do lar. As primeiras drogas que as crianças conhecem geralmente são o álcool e o tabaco, utilizado pela família, nos seus encontros sociais, pelos pais dentro de casa. Isso é importante pensar, porque também é uma deturpação de se acusar aqueles que fazem o tráfico de serem responsáveis por esse contexto e esse quadro. E isso não é uma verdade, uma realidade. E tenhamos clareza que o álcool e o tabaco são, conjuntamente com o crack, drogas extremamente perigosas, e esses dois primeiros são responsáveis por inúmeras doenças letais na vida da criatura. Um outro elemento importante é o enfraquecimento da vontade. A incapacidade que o indivíduo tem de vencer ao impulso. Isso é uma característica. São pessoas que não conseguem, não aprenderam a lidar com a vontade e elas são incapazes de lidar com o impulso. Elas não são capazes de viverem com frustração. Nós mais à frente vamos voltar a falar sobre isso,
mas acredito que isso é importante da gente pensar. Uma outra característica emocional da dependência, que eu falo muito e que quando eu tinha os meus estagiários das diversas áreas trabalhando comigo com dependência química no hospital, que é a substituição de um poder superior por uma substância, por uma situação ou por um comportamento. Então, dentro de uma perspectiva de espiritualidade, essa ausência do divino, do sagrado, é uma grande responsável pelo comprometimento e o surgimento da dependência. Essas pessoas, elas estão buscando esse algo superior que elas deveriam buscar dentro dela, através de uma conexão com a espiritualidade, pela droga, por uma situação de vida, um comportamento. É o que a gente chama, em psicologia, de projeção. E uma outra característica que o dependente tem é uma falta de perspectiva nobre. Essa pessoa vai perdendo o sentido de vida. O sentido da vida passa a ser única e exclusivamente a droga. Isso me lembra, né, um trabalho que inclusive eu já apresentei, e ele está no meu canal do YouTube, né? Quem não conhece o meu canal, Dr. Roberto Lúcio, que é um canal de saúde mental e espiritualidade, quando eu falo de uma figura de comparação que o Isamit faz, que teriam 3 fases do relacionamento com a droga, né? A fase do namoro, a fase, né, da busca no indivíduo de ficar com o indivíduo, achar interessante, buscar isso nesse contexto. A fase, só um minutinho, nós tivemos um problema na gravação, só estou tentando aqui ver se eu consigo retornar para a gravação, que eu não consegui, mas nós vamos continuar aqui da mesma forma. Então, a gente percebe que existe, né, uma situação depois de noivado, onde o encontro com a droga se passa mais constante, se busca, se vive mais próximo esse contexto, e finalmente, né, uma situação bastante real, que é o casamento, onde a vida do indivíduo só é a droga, mais nada. Então, nessa perspectiva, nessa situação, o indivíduo ele não consegue, de maneira alguma, sair desse lugar aonde ele está, porque tudo para ele passa a ser, na verdade, a droga. Todas as coisas estão no caminho da droga. Nessa perspectiva ainda, nós vamos ver, né, que todos esses contextos levam o indivíduo a viver, a vivenciar um grande momento de dificuldade, porque ele vai ter que buscar, a partir dali,
é a sua vida e o significado da vida para ele é só e exclusivamente o significado da presença da droga na caminhada. Uma condição, então, é o que a gente vai fazer diante disso tudo. O que nós vamos buscar diante desse contexto? Quais são as perspectivas desse tratamento? E uma das coisas mais importantes no tratamento é, na verdade, poder alcançar um tratamento individualizado, que é algo que não é simples, que não é fácil, que não está, na verdade, no nosso caminho e na nossa situação. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas que tem problemas de dependência, primeiramente, é difícil uma adesão. Depois fica difícil, na verdade, uma construção de um projeto em conjunto com essa criatura para esse trabalho. O que na prática a gente consegue fazer e que normalmente acontece e que é o dia a dia, mas não é aquilo que a gente gostaria? Primeiramente, nós vamos ter que separar dois tipos de dependentes. Nós temos os dependentes, que são raros, que buscam voluntariamente um tratamento. Ou seja, eles vão à busca de uma ajuda. Essas criaturas, quando fazem esse trabalho, todo esse contexto, eles conseguem adentrar o tratamento e depois nós temos as fases que nós vamos caminhar para ver esse contexto. Esse indivíduo é mais fácil montar um esquema de trabalho, esse indivíduo é mais fácil a gente trazer para ele algo positivo, mas é ainda uma situação de dificuldade. Por outro lado, nós temos aqueles pacientes que não querem ser tratados, que são chamados de casos involuntários. Isso é a maioria. Na prática, no dia a dia, dentro dos hospitais, eles são a maioria. Eles não acreditam que precisam de ajuda, eles acreditam da forma deles que eles podem conseguir fazer uma parada de uso de droga quando quiserem. E todo esse processo é bastante complexo, porque atrás disso tudo há uma família
que sofre como ele, mas que vê a realidade de uma forma diferente. E querem que essas pessoas sejam tratadas. Então, nesse sentido, essas pessoas, né, elas vão estar em dois grupos. Um grupo que ainda está consciente e que não aceita ajuda. Então, não vai se poder fazer nada. Ele não quer tratar, ele não acha que precisa tratar, a família opta por não enfrentar esse contexto e ele vai vivenciar mais um tempo de drogadição sem nenhuma ajuda. Do outro lado, nós temos os involuntários que estão colocando em risco eles e terceiros. De inúmeras formas, de inúmeras maneiras. Com tentativas de autoextermínio, ou com tentativas indiretas de morte por overdose, por conviver com situações de bastante risco para a vida deles, vários contextos nesse sentido. Ou que estão agredindo a família, que estão lapidando o patrimônio da família, colocando em risco crianças, idosos, sendo violentos com essas criaturas. Esse segundo grupo, eles podem ser internados involuntariamente desde que eles estejam em crise. Então você não pode esperar que no outro dia, quando ele está lúcido, saiu do efeito de droga, levá-lo para o hospital, contar essa história, porque se ele falar que não quer ser tratado, ele não vai receber o tratamento. Por que isso? Porque há inúmeras condições legais que não podem ser desrespeitadas e que permitem que essa criatura faça uma opção, né, quando está lúcido, fora do uso da droga, se ele quer tratamento ou não na vida dele. Nesse contexto ainda, como é que é essa internação? Essa internação, ela pode acontecer por uma determinação profissional, que é a internação involuntária, o médico, a família juntos, a família assinando e concordando com essa postura do profissional e que vai internar o indivíduo, mesmo que ele não queira, pelo menos para ele sair da crise e para que as pessoas não convivam com o risco, nem ele conviva com o risco contra ele mesmo. A outra forma é uma questão judicial, que é chamada de internação compulsória. As internações compulsórias, elas são determinadas por um juiz. E elas têm que serem obedecidas pela instituição que recebe esse mandato judicial e pelo profissional que recebe esse mandato judicial. Essa criatura, esse indivíduo, ele vai ficar internado dentro de uma instituição até que a instituição receba uma nova ordem do juiz
autorizando a saída do indivíduo. Mesmo que a equipe terapêutica acredite que esse indivíduo está bom, que ele pode continuar o tratamento dele fora do hospital, enquanto não houver uma ordem do juiz, ele não poderá ser afastado da instituição. Em termos de Brasil, isso é muito complicado. Na minha experiência, né, trabalhei praticamente 39 anos dentro da instituição. Na minha experiência, eu já vi pessoas ficarem mais de um ano em condição de fazerem tratamento externo e que esse tratamento não foi possível ser realizado porque o juiz não permitia a saída dessas pessoas. Muitas vezes por intervenção de familiares, de profissionais do direito que estavam vinculados a esses familiares, que induziam ao juiz a acreditar que a decisão da instituição não era compatível com a realidade e a necessidade dessa criatura. Esse tratamento, desse indivíduo que vai compulsoriamente, que vai involuntariamente, geralmente ele vai se restringir a um tratamento de crise. A adesão, ela só acontece com o exercício da vontade, e isso só ocorre quando o indivíduo toma uma decisão para ser tratado adequadamente. Vamos perceber nesse contexto que aquele primeiro grupo, dos voluntários é o que tem mais chance de receber ajuda. E muitas vezes essa ajuda ela vai ser efetiva na vida do indivíduo. E quando eu falo efetiva, eu não digo que não haja recaída. Porque quem trabalha com dependência sabe que as recaídas fazem parte da situação. São raras as pessoas que não adentram a um processo de recaída. E isso a pessoa pode ficar anos. Eu acompanhei a situação de um alcoólatra que, quando eu o conheci, ele já era abstinente e ele ficou abstinente de álcool por mais de 35 anos. E quando ele resolveu, por conta dele, tomar cerveja, porque não ia correr risco, já tinha 35 anos, ele tinha parado, em menos de 1 ano e meio, ele já estava ficando alcoolizado e num processo de dependência. Para a gente entender os desafios do processo. O primeiro passo do tratamento é a desintoxicação. Então, o indivíduo tem que ficar afastado da substância que ele estava vinculado. E aí eu trago uma pergunta muito importante,
que eu queria estar dividindo com todos vocês, né? Qual que deve ser o foco do tratamento? O objeto do vício ou o indivíduo que passa pela dependência? Porque há uma ilusão de que o problema é a droga, o problema é o jogo, que o problema é a compulsão alimentar, o alimento, que é o problema é a atitude como no roubo patológico, o problema é a pornografia na rede social. Se o problema que nós enfrentamos na dependência é um problema da droga, da situação, da condição, era só tirar esse indivíduo realmente do contexto social. E nessa posição, nessa condição, ele viver sem ter contato com álcool, com cigarro, com crack, sem poder ter acesso a celular, a computador, a qualquer tipo de tecnologia, quando, por exemplo, a pornografia na rede, ou a própria dependência da tela, dos jogos que eles se envolvem na tela. Isto seria uma solução. Afastar o indivíduo da droga, e é uma crença das pessoas afastar por muito tempo, faz com que a pessoa esqueça, que ela não entre mais nesse contexto, que isso não vai acontecer mais. Eu trago aqui uma situação bastante interessante. Por quê? Porque o indivíduo que eu vou relatar, por uma ordem, na época não precisava de ordem judicial, as coisas na lei eram bastante diferentes, por ordem do Comando Geral da Aeronáutica, que lhe dava muitos problemas para a aeronáutica, ele foi internado e a ordem do comando é para que o hospital ficasse com ele enquanto o comando achasse que as avaliações dos profissionais da aeronáutica não sentisse que ele tinha condição de ficar fora do ambiente hospitalar. Esse indivíduo, ele ficou 1 ano e 6 meses internado dentro do hospital. E esse indivíduo era dependente apenas do álcool. No dia que a perícia da instituição considerou que ele era capaz de ser liberado, ele dizia que aquilo nunca mais iria voltar. Ele recebeu alta, porque estava lúcido, ele já ajudava, dava banho nos pacientes, ele facilitava muitas coisas no hospital e tinha que ser ocupado porque não tinha motivo, nós não tínhamos. O hospital é um lugar para tratar a crise, não tratamento de longo prazo. Ele então saiu e 3 dias depois ele voltou à instituição completamente embriagado, imundo. Inclusive,
a impressão que você tinha é que ele tinha estado no mato ou em algum lugar que tinham animais, tipo vaca ou cavalo, porque a roupa estava suja de fezes desse tipo de animal. Para mostrar que colocar longe, que as pessoas esquecem, que as pessoas não voltam a viver isso não é uma verdade. Então, nós temos que entender a gravidade dessa situação. Então, o primeiro tratamento é tirar o indivíduo da intoxicação. E quanto tempo se gasta isso? As orientações atuais é que isso é por volta de 4 semanas. Não é necessariamente 4 semanas, mas é por volta de 4 semanas. Você já tirou o indivíduo da fase de dependência da química e ele já não tem mais abstinência, todo esse contexto, ele está melhor. Você não tirou da dependência psíquica dele ligado à questão da droga. E aí, nessa situação, nesse contexto real, o que acontece? Esse indivíduo, se ele quer continuar o tratamento, a família, ele e os profissionais da equipe vão tomar uma solução, vão construir um programa. Quais são os passos desse programa? Ele pode fazer um tratamento ambulatorial, ir a um ambulatório que trabalhe com dependência, ou ele pode fazer um tratamento em um hospital-dia, onde o indivíduo vai, geralmente, de segunda a sexta, de manhã, sai à tarde, e ali ele tem todo uma temática e um trabalho, e ele vai receber toda uma ajuda multiprofissional. O tratamento não é um tratamento só com médico, só com psicólogo, só com assistente social. Envolve terapeuta ocupacional, envolve técnicos de enfermagem, envolve arte-terapia, musicoterapia, educador físico, envolve leigos religiosos que trabalham os aspectos da espiritualidade do tratamento. Ou esse indivíduo, com a mesma situação do que foi visto e resolvido, ele é encaminhado por uma comunidade terapêutica para um tratamento a longo prazo. Se saiu da fase da intoxicação, onde há esclarecimentos, há estudos, onde a pessoa fala das suas dores, onde faz grupos e o grupo compartilha as dificuldades. Então, nós vamos ver que, nesse sentido, a pessoa vai, na verdade, ter um esclarecimento, ela vai receber uma ajuda psicológica, uma ajuda farmacológica, se for preciso, lembrando que não existem medicamentos que tiram as pessoas da dependência. Algumas drogas, algumas substâncias usadas, elas
reduzem o desejo. No caso do primeiro momento, elas evitam as abstinências, porque conforme a síndrome de abstinência, ela pode ser letal na vida de uma criatura. Ela pode ter uma parada cardíaca, uma convulsão, ter uma queda, ter um traumatismo crânioencefálico grave, e aí todo o trabalho está perdido. Mas, nessa outra fase, o que nós, psiquiatras, vamos fazer é cuidar das comorbidades. O que é isso? O que é essa situação? A grande maioria dos dependentes tem outros transtornos psiquiátricos. Seja ansiedade, seja depressão, seja uma alteração de personalidade. Muitos são portadores de quadros psicóticos, esquizofrenia, bipolar. E o tratamento vai ser focado nessa área para evitar que a situação seja mais difícil e que ele consiga receber a ajuda que ele precisa. Mas tenham clareza, qualquer informação, qualquer profissional que diga que ele tem tratamentos, recursos que vão tirar o indivíduo da droga, que ele não vai querer mais droga, isso não é uma realidade. Os tratamentos, nos ambulatórios, nos CIRSANs, AD, que são os CIRSANs, os Centros de Referência de Saúde Mental que trabalham com a adição, eles envolvem também uma equipe. As comunidades terapêuticas também precisam envolver isso. E aí, uma coisa prática. Essa escolha, ela tem que ser muito bem feita. Porque nesses anos todos, eu já vi muita família ter grandes decepções com estruturas que eles acreditavam que eram comunidades, que evitavam o uso das substâncias, e que ali os seus parentes, os seus entes queridos, chegaram a receber drogas advinda dos funcionários e da própria estrutura de direção dessas comunidades. Então, essa escolha tem que ser muito bem feita, para que não haja, na verdade, uma grande decepção nesse contexto. Passando toda essa fase, nós temos um tratamento paralelo fundamental, que é o tratamento da família. Sem o tratamento da família, nós não temos, de maneira nenhuma, condição de tratar dos indivíduos da maneira que eles precisam. Porque o apoio familiar, o apoio de entes queridos, é um dos pilares importantes para que eles deem conta. A gente tem que preparar a família e preparar o paciente para enfrentar as cobranças, os cuidados excessivos, as exigências familiares,
as desconfianças. E nós temos que trabalhar as famílias para confiarem, para saberem lidar com a vigilância, sem o desrespeito a esse indivíduo. Nós temos que envolver todo esse contexto para que o tratamento seja o mais claro possível. Mas qual a ferramenta principal que a gente tem para esses grupos? Para os pacientes, é a reaquisição ou a aquisição da capacidade de usar a vontade. Isso é fundamental. E a família, né, aprender a lidar com um binômio muito complexo, que é a afetividade e os limites. Porque tem muita gente que se perde na afetividade, perde nesse contexto, viram codependentes, né? São dependentes emocionais dos seus dependentes familiares e queridos, né? E tem gente que excede nos limites, e quando isso excede, a criatura não dá conta de sair desse contexto. Temos ainda que lembrar o seguinte: tudo isso que nós estamos falando é doença. Não é falta de vergonha na cara, não é safadeza, não é marginalidade. Às vezes a marginalidade entra nesse processo quando a deterioração mental, moral, social, emocional fica muito grande. Principalmente com o crack. Porque o crack é uma substância que deturpa a emocionalidade do indivíduo. Ele fica frio, ele passa a ser, ele passa a agir de uma maneira antissocial, ele passa a roubar, ele passa a tomar coisas dentro de casa de forma violenta para sustentar a sua situação. Essa doença, ela hoje não tem cura. Ela tem tratamento. Nesse contexto, existe, né, dois caminhos que são forma que os profissionais conseguem trabalhar. Tem um grupo que trabalha com redução de danos. O indivíduo usava crack, ele agora só usa maconha, ele bebia todos os dias, agora ele só bebe de vez em quando. Isso está certo ou errado? Tem inúmeros grupos defendendo esse processo. Eu, particularmente, no meu trabalho, sempre vi essa questão da redução de dano sendo uma previsão de uma possível internação posteriormente, de uma recaída grave. Então, no meu trabalho, eu proponho às pessoas que é fundamental a abstinência. E indico grupos como o AA, né, ou o NA, que são os narcóticos anônimos, ou a AA, que são os alcoólicos anônimos, para esse trabalho. E a proposta
do AA, né, é de ficar abstinente nas próximas 24 horas. Eles delimitam um tempo curto para que a pessoa consiga lidar mais facilmente e conseguir essa abstinência. Como é nas próximas 24 horas, quando tiver aparentemente vencendo as 24 horas, as 24 horas estão seguindo. Então, isso é um processual. Né? E o indivíduo vai buscando a abstinência. Né? Evitar o primeiro contato com a substância. Essa é a única forma que eu consegui ver com resultados eficientes nos meus pacientes. Embora quem trabalha com redução de dano, eles veem de uma outra forma e acreditam que esses resultados são bons. Né? Mas a gente precisa ter clareza que as dificuldades acontecem, a abstinência constante é muito difícil, mas essa redução de danos coloca o indivíduo sempre em contato com a substância e essa vontade adoecida, esse contato com o uso, pode retornar à situação anterior, que foi muito difícil. As famílias, elas têm que serem preparadas para todo esse contexto. E trabalhar afeto e limite não são coisas opostas. É um aprendizado de que essa visão social, que isso é oposto, isso não é verdade. Mas, quando a gente fala em dependência, o principal mecanismo de trabalho que a gente deveria ter cada vez mais é o de prevenção. É trabalhar com as nossas crianças, os nossos jovens, de forma que eles não busquem esse uso. Uma das principais ferramentas, e isso não é uma questão de crença, é uma questão de evidência clínica, é a religiosidade. Crianças e jovens que têm uma formação religiosa sólida, e o que eu chamo de formação religiosa sólida? É uma participação na comunidade religiosa junto com seus pais. Porque se os pais querem que os filhos tenham essa participação, eles têm que ser exemplo nesse processo. Essas crianças e jovens têm menos chance de usarem qualquer tipo de substância química. Outro contexto é evitar no máximo que as crianças tenham contatos com essa substância. E aí é difícil, porque o social, a família, o tio, o avô, todo mundo, as pessoas se reúnem socialmente ao redor de algum tipo de garrafa, algum tipo de substância. Então, quando a gente acusa o traficante de levar o nosso filho para a dependência, nós nos esquecemos que as dependências começam geralmente no uso do álcool e no uso do tabaco.
que ele encontrou dentro do seio familiar. Ah, mas então eu não posso beber, eu não posso, né? O risco é que você não sabe qual que é a predisposição orgânica daquela criança, daquele jovem, diante do contato com qualquer uma dessas substâncias químicas. Eu já vi pacientes que usaram uma única vez maconha, e aí provavelmente uma maconha boa, porque no Brasil o povo consegue estragar. Tem a maconha que eles vendem, que mistura com folha, com esterco de vaca, com um monte de coisa, misturam bicarbonato, a cocaína, né? Pioram as condições de todos esses contextos, né? Mais problemas para a saúde do indivíduo. Esses indivíduos, né, que chegam a esse contato, eles normalmente tiveram contatos antes com outras substâncias. Eu vou parar com isso tudo, mas esse indivíduo pode usar uma vez só maconha, ter o primeiro surto e passar a ter surtos psicóticos. Ter uma crise de pânico e passar a ter outras crises de pânico e se complicar. Ah, mas não tem dito que a maconha ela é terapêutica? A maconha não. O canabidiol, que é uma substância que a gente encontra na maconha, na cannabis, como uma substância do veneno de um tipo de cobra, né, que é a jararaca. Ele é um medicamento extremamente importante para pessoas portadoras de cardiopatias. Então, você não pode confundir uma coisa com outra. E nesse contexto, eu queria lembrar que as pessoas me perguntam, a gente pode usar terapeuticamente essa substância da maconha? Pode. Tem evidências clínicas comprovadas com indicação para epilepsias graves que não respondem a nenhum medicamento. A gente tem visto pacientes autistas mudando o comportamento, diminuindo a necessidade de outros psicofármacos, e já há outras indicações, Parkinson, mas essas duas têm evidência usando esse contexto. De provar que elas são eficazes ou não nessa situação. E eu já pude usar em alguns pacientes off-label, na tentativa de uma ajuda que não vinha de outros psicofármacos, e que a resposta não foi essa que se vende muitas vezes no processo como é que a gente diria? De endeusamento da questão da cannabis. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Né? O certo é que esse caminho de reconstrução a partir dessa situação, ele envolve um amadurecimento do indivíduo a partir do fortalecimento da vontade.
E para trabalhar com vontade, as ferramentas de espiritualidade, elas são muito ricas. A oração, né, a meditação, a própria atenção plena, essas práticas que o Mindfulness indicam, elas vão exercitar a vontade do indivíduo. Medicamento para parar, mas para cuidar do indivíduo nas suas comorbidades, sim. Usados adequadamente, indicados por profissionais médicos. Muitas vezes nessas comunidades terapêuticas que não tem nada de terapêutico, quem indica esses remédios, às vezes quem passa esses remédios, não são profissionais médicos. Às vezes não tem um profissional médico responsável por essas comunidades. Então isso precisa ser visto e ser acompanhado. Existem muitas instituições sérias pelo Brasil afora. Quando a gente levanta o cuidado, é porque a gente sabe que existem outras instituições que não são, mas nós não podemos, por causa disso, fazer uma crítica ácida a todos os trabalhos que acontecem. E aí eu referendo por conhecer, por ter participado da construção desse trabalho, dentro do Hospital Espírita André Luiz em Belo Horizonte. O hospital tem a primeira fase, que é da desintoxicação, da retirada de crise, do trabalho de sensibilização para o indivíduo fazer o tratamento. E o hospital tem o Hospital Dia para homens, ainda não tem para mulheres, que funciona de segunda a sexta com uma equipe multidisciplinar, especializada, com resultados bastante importantes. E a pessoa pode fazer o acompanhamento ali dentro, porque ele vai ter psiquiatra, ele vai ter psicólogos, vai ter assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, arteterapeutas, musicoterapeutas, educadores físicos, leigos, todos treinados em equipe, todos recebendo educação continuada para fazer essa tarefa. Mas o hospital não é o único. E eu estou dizendo dessa referência que a gente tem dele, por termos participado e por ainda hoje conviver com a instituição e saber que esse trabalho continua e se aprimora cada vez mais. Para um tratamento ambulatorial, para quem quer uma ajuda espiritual para complementar esse tratamento, a Associação Médico Espírita de Minas Gerais, da qual a gente participa, tem um grupo para dependências. Mas a gente vê que a grande maioria dos que buscam e ficam são os familiares. Os pacientes geralmente abandonam, num curto espaço de tempo, esse tratamento. Então a família se fortalece porque a família adoece nesse processo e isso ajuda profundamente. Era isso que a gente tinha para trazer hoje sobre essa ótica. Espero que tenha atendido. Quem entrou agora, quem está nos ouvindo desde o início, nós vamos ter que deixar a nossa live no Instagram.
porque nós tivemos um problema aqui com todo o equipamento de gravação. Não sei ainda o que aconteceu, vamos ver depois. Eu tentei algumas vezes retornar, mas não teve jeito. Então nós vamos manter, mas de qualquer jeito, a equipe depois vai trabalhar esse material e vai colocar no nosso canal do YouTube, Dr. Roberto Lúcio, Saúde Mental e Espiritualidade. Se não conhece, acesse, se inscreva, marque as notificações, porque todas as semanas nós temos algum material novo para trazer para aqueles que nos seguem. E se gostaram, se inscreverem, isso ajuda para que a plataforma entenda que tem pessoas que se interessam por esse tema, para que ele possa ser divulgado. Que a minha única função nesse meu trabalho de terça-feira, ou a maior delas, é de fazer a divulgação sobre saúde mental e espiritualidade, para que o público, os seguidores, os interessados possam aproveitar bem esse contexto. No mais, muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora, aqueles que estão nos assistindo ao vivo, boa noite. Como sempre falo, durmam com Deus, né? Tenham uma noite de paz, um bom sono, um beijo no coração e até a próxima terça-feira.